Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de um fato muito triste que aconteceu nesse local e a gente veio aqui para fazer uma investigação. Uma moça, né, filha de um homem simples, um homem, pelo que passaram para nós e falaram assim, um homem pobre, né, porque ele tinha poucos recursos e trabalhava numa fazenda. E ele trabalhava nessa fazenda para criar os seus filhos. E diz que todo ano ele tinha um filho. E a esposa dele ficou meio doente por causa dos problemas de parto, mas conseguiu recuperar. Tomava garrafada, porque assim, não, era tudo em casa, né, o parto. E aí a filha mais velha, muito bonita, todos os filhos eram muito bonitos, né? E ele vivia aquela pobreza, não aguentava mais aquela pobreza, um sofrimento danado. E aí apareceu uma oportunidade de que essa moça já estava com 17 anos e o dono da fazenda se apaixonou por ela e queria se casar com ela. Mas ele era um homem bem mais velho, viúvo, e ela não queria, porque ela já era apaixonada por outro rapaz. E o pai viu aí uma oportunidade da filha se casar com o dono da fazenda e as coisas melhorar para ele. Porque ele vivia numa pobreza muito grande e falou: minha filha, se casa com ele, né? E você vai ser feliz, você vai se acostumar com ele. Casamento é assim, você se acostuma com a pessoa e pronto. Importante que você vai ter muita riqueza, né? Você vai ser dona disso aqui, você vai ser patroa. E ela falou que ela não queria porque é simples, pai, eu não quero porque eu sou apaixonada por outro rapaz. Ai, quem é esse rapaz? E ela falou, era uma pessoa também igual a eles, né? Uma pessoa simples, pobre. E ele falou assim, que futuro você vai ter com esse rapaz? Ela falou, o importante é que ele me ama, a gente vai trabalhar junto, vamos conviver junto igual o senhor faz tudo pela mãe, convive aqui, nós estamos sobrevivendo, nós não passamos fome, nós estamos aqui sobrevivendo, né? Eu ajudo a trabalhar também, ajudo a cuidar das crianças, então é isso que eu quero. E o pai dela se enfesou com ela, falou que não, que ela ia casar com esse homem. E esse homem já veio, já tratava ele muito bem, já começou a dar dinheiro para ele e falou que ia arrumar uma casa melhor para ele. Assim que a filha dele se casasse com ele ia ter do bom e do melhor. Então ele cresceu os olhos, ele falou, minha oportunidade está na minha filha, de se casar com o dono da fazenda e eu melhorar de vida, poder cuidar dos meus filhos melhor. Então pediu que ela fizesse esse sacrifício pelos filhos dele, pelos irmãos, pela esposa. Ele falou, você tem que fazer esse sacrifício. Ela não concordou, ela não queria de jeito nenhum. Ela falou, não vou fazer isso, porque eu amo outra pessoa. E outra, não quero esse homem, não tenho coragem nem desse homem chegar perto de mim, ele é bem mais velho que eu. E porque eu não amo ele, mesmo que ele fosse mais velho, eu amasse, era diferente, mas não, eu não amo ele, eu não quero ele, eu não quero que ele toque em mim. Eu tô ficando desesperada só de falar nisso. E o pai dela falou assim, você vai casar com ele. Se você não casar com ele, você também não vai casar com esse rapaz, porque eu vou falar para ele ir lá e provocar em outras palavras. E claro que eu vou falar nas minhas palavras. Provocar o desencarne dele e pronto. Acaba com isso tudo. E ela se desesperou, porque ela amava ele demais, ela não queria que isso acontecesse com ele. Então ela disse assim, pai, tá bom, eu caso com ele. E o senhor deixa a vida dele em paz, do rapaz. Se o senhor fizer alguma coisa com ele, aí eu desapareço. Então o senhor deixa ele em paz, eu não quero que mexa com a vida dele e eu vou me casar com o fazendeiro então. E assim foi. Eles começaram ali a namorar com poucos dias, ele já queria casar, já foi lá, já viu os papéis, porque ele era viúvo e já deu andamento e eles se casaram. E ela foi morar na sede, na casona, né, que tanto o pai dela queria. Ele já tirou o pai dela da casinha simples, já
colocou numa casa bem melhor, deu de tudo para ele, e ali ele tinha de tudo, tá? E ele já começou a comandar os empregados da fazenda, colocou ele para cuidar dos empregados, ele não precisava mais trabalhar no pesado, era só comandar, ver se eles estavam realmente trabalhando, se o serviço estava rendendo, e era isso que ele queria. Então aí já ficou tudo bom para a família. E ela foi morar com o marido dela, né? Se casou e foi morar com esse senhor. Só que com o passar do tempo, né, ela se sentia mal, porque ela não queria estar ali. Ela falava para a mãe dela: mãe, eu não gosto dele, toda vez que ele me toca eu passo mal, eu não sei, não estou conseguindo fingir, e ele está ficando enfesado comigo, perguntando se eu gosto de outra pessoa, então ele está me sufocando, eu não sei o que fazer. E a mãe dela falou para ela ter paciência, que agora ela tinha casado com ele era o marido dela, ela tinha feito isso antes, e ela disse: mas eu fiz isso pelo pai, o pai pediu, né? Falou até umas coisas para mim que me deixou muito magoada, mas eu pensei, então eu vou me casar com ele e acabar com tudo isso. E ela não queria ter filhos, né? Ela não queria ter filhos de jeito nenhum. Mas ela engravidou e teve uma menina e ela não aguentava mais. E ela chegou no pai dela e falou: pai, eu não aguento mais, eu vou fugir, eu vou abandonar ele, mas você pode ficar tranquilo, eu jamais vou atrás do rapaz, porque o rapaz também já estava namorando outra pessoa. Um barulho. E então não vai atrás dele, porque eu vou desaparecer. O pai dela ficou irritado com isso e bateu nela. Simplesmente fez isso com ela, porque ela foi reclamar dele e falou que se ela voltasse a reclamar dele e ela fizesse isso, ia ser pior para ela. E ela ia apanhar de novo se ela voltasse dentro de casa para reclamar. Falou: não quero que você reclame nem para sua mãe nem para mim. Então quando ela reclamava, a mãe dela pedia não conta para o pai. Porque daí a mãe dela viu o que o marido fez e ela não concordou. Ela falou: você não pode fazer isso com a nossa filha. Ela está desgostosa, ela está triste, ela está sobrevivendo pela filha dela. Se não fosse a filha dela, não fosse a gravidez dela, não sei o que teria acontecido. E ela estava sempre brigando com o marido dela, né, que é esse senhor, e ele começou também a fazer a mesma coisa que o pai dela fez. Começou a bater nela. E ele, qualquer coisinha, ele fazia isso. Ela já estava toda com hematomas. Ela ia na casa da mãe, a mãe perguntava o que era, e ela falava: a senhora sabe o que é, né, mãe? A senhora sabe o que é. E eu não estou aguentando mais, né? Eu nem sei como que eu ainda estou viva. E ela começou a responder ele, a falar a verdade, que ela foi forçada, porque ela queria salvar a família dela, porque o pai forçou, e ele ficava revoltado, porque ele amava ela e ele não queria perder ela. Ela falava que ia sumir de casa, ela falava tudo isso, e por causa disso ela acabava, né, ele fazendo isso com ela. Ela ficava toda cheia de hematomas. E com o passar do tempo aí, ela foi encontrada nesse local aqui, sem vida, e não preciso falar para vocês o que é, porque dá problema aqui no meu canal, né? Então vocês já sabem. Tinha uma árvore grande aqui e ela foi lá e fez. E quando ele anunciou que ela tinha sumido, que não sei o que, mandaram os empregados procurar, que ela havia desaparecido, o pai dela achou que ela tinha fugido de casa. Ela fugiu de casa, e o pai dela desesperou, né? Porque ele falou: vou perder toda a mordomia que eu tenho agora, porque ela acabou sumindo. E deixou a filha, né? Sumiu e deixou a filha. Só que ela foi encontrada aqui, dessa maneira que eu estou falando para vocês. Estava lá, numa árvore. E correram chamar ele, e ele falou que infelizmente ela estava muito mal, que ela vinha sofrendo assim. Ele achava até que tinha que internar ela no hospício, porque ela não estava muito boa da cabeça. E eu acho que é por isso que ela veio até o local e provocou aí o desencarne. E a gente fica sentido, né? Porque o pai não fez nada para ajudar ela, né? Aproveitou da oportunidade para sacrificar a vida da filha, né? Isso é muito sofrimento, o que ela passou. Porque ela sofreu, o que ela sofria lá, e quando ela ia reclamar pro pai dela, ela também apanhava, já pensou? Ela não tinha o que fazer.
A mãe dela não tinha o que fazer, porque a mãe dela também dependia ali, porque antigamente as mulheres ficava presa ali, ela tinha filhos, né? Só que eu não descobri quantos, eu disse que eles tinham assim um por ano, então disse que tinha muitos filhos. E ela como se ela estivesse ali só para criar os filhos. E como surgiu essa oportunidade, aconteceu isso. Só que ela, num momento de desespero, né? Ela desapareceu e acabou sendo encontrada nesse local, com vários hematomas, né? Tem coisas que a gente tem que pensar para falar aqui, né, gente? Porque é complicado quando você está no canal que, como tem restrição no meu vídeo, no meu canal, a gente fica meio assim em falar. Mas ela estava assim e eles desconfiaram dele, né? A mãe desconfiou, outras pessoas desconfiou que ele podia fazer isso, porque ele não era um homem bom, né? Ele era um homem terrível. E o pai também perdeu aí as mordomias, porque ele falou que não tinha vínculo nenhum com ele, a não ser a neta. Mas a neta era filha dele, ele ia cuidar e não queria nem que eles fossem ver a neta. Porque a sua filha não cumpriu o que você me prometeu. E ainda por cima foi lá e provocou o próprio desencarne para sair da minha vida. Então, eu não tenho vínculo nenhum com você. Acabou o vínculo. E esse senhor que fez tudo para ficar aí bem de vida, né? Entregando a filha dele para esse homem, acabou voltando a estaca zero. E outra, aqui ele não queria mais. Então tinha outros fazendeiros que acolheu ele, ficou sabendo do que aconteceu com a filha dele, de que ficou com dó também porque ele trabalhava nessa fazenda e comandava tudo. Aí de repente, só porque a filha dele fez isso, né, provocou o desencarne, ele também, o dono da fazenda, que era o genro dele, também não queria ele mais aqui. Então outros fazendeiros viu que era por causa disso e que ele era um homem bom e acolheu ele para trabalhar em outra fazenda. Mas aí ele foi trabalhar lá como uma pessoa mais, né, simples. A mordomia que ele tinha aqui na fazenda acabou. E o sofrimento dessa moça, que ela passou tudo isso, e além de, que eu creio, né, que é o inimigo aí que aproveita da fraqueza da pessoa, ela veio fazer isso. Apesar da desconfiança de outras, né, então, como eles falam que ela aparece aqui, que aqui é um matagal assombrado por essa moça, então eu creio que ela ficou porque ela provocou aí, né, o desencarne. É muito triste isso. Deixou a filhinha dela, hoje, né, a gente não sabe quanto tempo tem tudo isso, sabe que tem muito tempo, porque hoje já não habita mais ninguém aqui, não tem mais as casas, não tem mais nada. Mas ficou marcado isso aqui, marcado o local, marcado o que aconteceu, as pessoas conhecem a história. E a mãe dela revelou para muita gente que foi o pai que forçou tudo isso. Contou para todo mundo que o pai forçou e havia, porque na hora do nervoso de saber que a filha tinha acontecido com a filha, ela foi e desabafou, contou que se ele não tivesse feito isso, no caixão da filha dela, ela falava, foi você forçou o casamento dela, foi o sofrimento dela que fez ela fazer isso, e você é culpado, então ela culpava ele. Então todo mundo ficou sabendo que foi o pai que forçou. Foi o pai que fez tudo isso. E não teve piedade da filha. Mas o importante é nós estar aqui, né? Contar para vocês todo o relato e ajudar esse espírito que vaga aqui, né? Porque tanto que ela sofreu, estar aqui também não é fácil. Então nós vamos passar o K2, dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Cada like, cada compartilhamento que vocês fazem, que Deus retribua para vocês em milhões de vezes. Tudo em bênção na vida de vocês e da família de vocês, em nome de Jesus. Vamos ligar o K2? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar,
É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor, tem presença de espírito aqui? Será que nós vai ter que entrar lá mais para dentro? Tem como entrar aí? Tem. Só que tem que... Aqui, deu sinal. Deu sinal, amor. Não vai precisar entrar, não. Viu? Tem presença de espírito, gente. E precisa de ajuda. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já iniciar aqui. Vou pegar essa cadeira. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Eu. É voz de mulher. É o espírito que está aqui. Você quer a nossa ajuda? Sim. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode falar seu nome para nós, para a gente se comunicar? Silvia. Silvia. Esse é seu nome, Silvia? Só para mim ter certeza, se eu entendi certo. Ah, sim, então é Silvia. E nós estamos aqui para ajudar, como eu te falei, né? Gostaria muito de saber se você é o espírito da moça que foi encontrada sem vida, né? Neste local. Sim. Então é você mesma. Você que foi forçada a se casar com um homem, forçada pelo seu pai. É você mesmo? É o espírito dessa moça? Ah, entendi. É ela mesma. Então, desculpa por tantas perguntas que eu preciso ter certeza, né? Infelizmente, você acabou provocando aí o seu próprio desencarne aqui nesse local. É isso que aconteceu, né? Não? Mas você disse que é o espírito dessa moça que foi forçada a se casar. Não, você quer dizer que não foi você que provocou o seu desencarne? Misericórdia, não foi ela que provocou o desencarne. Então, deixa eu te perguntar. Quem provocou isso em você? Foi o seu marido, que você foi forçada a casar com ele? Porque tinha gente que desconfiava disso, mas só desconfiava. Pode dizer para nós se foi ele? Minha Nossa Senhora, foi ele. Nossa, eu tô assim... Você não teria coragem de fazer isso com a sua vida? Não. Assim, chegou a pensar nisso alguma vez?
Ah, ela chegou a pensar, viu? Mas não teve coragem de fazer isso. De maneira nenhuma você não teria essa coragem. Filha. Ah, você não teria coragem de fazer pela filha, porque você tinha uma filha com ele. É que você tinha um sofrimento muito grande, né? Então achei que você teria feito isso, como muita gente falou, como a sua mãe falou, que você acabou fazendo isso, né? Sua mãe comentou com muita gente, brigou com seu pai diante do seu caixão, porque naquele tempo eu era velado em casa, né? Que a culpa era dele que você ter feito isso. Então não foi você. Nossa, a gente não sabe o que aconteceu com esse homem, com esse fazendeiro, a gente não sabe, né? Então a gente ficou sabendo de todo esse relato, mas não sabe que depois ele vendeu tudo, ele foi embora, né? A gente não sabe. Eu perguntei se alguém sabia, se ele havia falecido aqui, mas ele resolveu ir embora, né? Então não sabe notícia dele, não sei. Provavelmente hoje ele já desencarnou, porque tem muitos anos, né? Então, você consegue lembrar o ano? Não. Então, a gente sabe que tem muitos anos. Então, provavelmente, como ele já de idade, ele já deve ter desencarnado. Não sei, poderia, né, o que aconteceu. Mas nós estamos aqui nem para julgar ele, nem julgar você, nada. Nós estamos aqui para ajudar você. O que aconteceu com ele, né, não pertence a nós, porque nós não julgamos ninguém. E o importante aqui é ajudar você. E a gente veio para ajudar. Como ele fez isso com você? Ele pegou você lá na sua casa e ninguém viu ele descendo para cá, né? Porque a sede era bem lá em cima, não era aqui perto. Pegou. Entendi. Pegou você. Chegou a amarrar você para trazer para cá? Sim, porque você não podia gritar? Sim. E chegando aqui, nossa, olha, que coração, né? Eu não vou falar o detalhe aqui, gente, porque eu ia chegar assim, chegou aqui, foi lá, né? Esse detalhe eu não posso dar aqui. Como eu disse, esse problema eu já tive problema aqui e não consegui postar o vídeo. Subi 2 vezes e deu restrição, né? Não consegui. Então não posso falar, mas você já sabe o que é. Ele chegando aqui, ele fez isso com você sem dó nem piedade. Você sabe se ele fez isso com você, se foi porque ele estava com ciúmes de você? Não sei, ela não sabe. Mas por que que ele ficou tão revoltado assim e fez isso? Embora? Você ia embora? Que eu entendi que você falou embora. Você ia embora. Sim. Ah, você ia embora. Você falou para ele que ia embora, né? Você chegou a falar para ele que você ia embora? Falei. Ah, então você falou que ia embora. Você não escondeu dele, você não quis sair escondido. Você falou que ia embora e ele ficou revoltado com você. É. E a sua intenção era ir embora mesmo? Você ia embora? Você tinha essa intenção mesmo? Você não só falou, mas você ia embora? Você ia sumir?
Sim. É que eu tô tentando entender, tá, gente? Desculpa aí por muitas perguntas, desculpa também ao espírito. É porque eu tô tentando entender, tá? Então ela disse para ele que ia embora. Nesse momento ele se revoltou e fez isso com você. Ele preferiu perder você de outra maneira, né? Que era ir provocando o seu desencarne, do que você ir embora. Então ele percebeu que qualquer hora você ia mesmo. E você acha que o seu pai é culpado de tudo isso? Entendi. Então você acha que seu pai é culpado do que a gente ficou sabendo, né? Que você foi forçada a se casar com esse homem, porque teu pai mesmo, seu próprio pai, chegou a te bater, a te humilhar, um monte de coisa. Queria que você confirmasse para mim se isso que contaram para mim é verdade. Teu pai fez tudo isso para que você se casasse com esse homem e ele ficasse bem? O seu pai ficasse bem? Viu, gente, o que passaram para nós realmente é verdade. Sinto muito, muito mesmo, Silvia, por tudo isso que aconteceu com você. Né? Agradeço por você responder e fico sentida por isso, né? Por você estar aqui depois de tudo que você passou. Não sei o motivo por que você ainda continua aqui, se você ficou com algum sentimento que queria ficar, né? Não tô. Você fala se você quiser, né? O porquê que você ficou, mas a gente fica sentido, porque não imaginava. Achei que você estava aqui porque você tinha provocado o seu desencarne, né? E não, você não provocou o seu desencarne. Não entendo porque você é filha. Entendi. Agora eu entendi, tá? Mas ele acabou indo embora daqui, levando a sua filha. Diz que ele cuidava muito bem da menina, né? Diz que ele via a sua imagem na menina. Espero que esteja muito bem ela. E ficar pelos filhos, pela família, não adianta. Por rancor, por nada disso. Mas hoje, como você aceitou nossa ajuda, nós vamos ajudar você. E você perdoa o que seu pai fez com você? O que esse homem fez com você, você perdoa? Sim. Sim. Muito bom, para que a gente possa continuar te ajudando. E também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender de algo que você fez, que você achou que não era certo. Você se arrepende? Sim. Isso, minha irmã. Isso é muito importante, tá? A gente vai ajudar você. E agora eu pergunto para você se você consegue ver o anjo mentora está ao nosso lado. Você consegue ver? Sim. E são eles que vão encaminhar você, tá? Porque eu e o Theo a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir em paz, tá bom? Posso deixar a água e a vela para você? Sim. Ah, que bom. Então a gente vai pegar a água e a vela para você e você segue em paz, segue o seu caminho, tá bom? Vamos pegar a água e a vela para ela, amor? Segue seu caminho, Silvia. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Silvia, né? Tadinha, estava aqui sofrendo, a gente ficou triste, né?
porque esse homem fez isso com ela. Claro que melhor que ela não foi ela que fez, mas esse homem fez isso com ela, tanto sofrimento e ainda acabou fazendo isso com ela. Eu não esperava isso, apesar de pessoas ter desconfiado dele, porque conhecia quem ele era, mas a gente ficou surpresa. E o importante agora é ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Silvia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, se a Silvia conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.